Leitura do livro Nascemos e Jamais Morreremos, a história de Chiara Corbella Petrillo. Continuação do capítulo 4, página 100. Infelizmente, alguns médicos envolvidos no caso parecem não entender a gravidade de suas preocupações nem compartilhar de suas razões. Para Chiara, parece que estavam preocupados em salvar apenas a ela, sem levar em conta o fato de que existe outra vida em questão. Ela se irrita com o fato de que alguns especialistas estivessem dispostos a pôr seu filho em perigo. Realmente, Chiara não pensa que aquela criatura a estivesse privando de alguma coisa que lhe pertencia, que tivesse vindo para matá-la, que fosse um inimigo dela. Pensa antes que possui algo que já pertence a Francesco e quer estar segura de que, através daqueles últimos preciosíssimos meses dentro dela, possa lhe dar tudo. Mais um dia, mais 38 gramas antes do parto. Ela repetia aos médicos para assegurar a formação completa do bebê. Chiara queria esperar. Esperar que Francesco estivesse em condições de viver sem a incubadora. Seriam apenas 5 ou 6 a mais que o tempo máximo, que termina justamente em 34 semanas no dia 15 de maio. Se a criança deve correr algum risco, que sejam riscos naturais ligados ao parto. Chiara sabe que pouco a pouco Francesco cresce em sua barriga e com ele cresce o dragão. Entretanto, como mãe, quer assumir sobre si os riscos que pairam sobre seu bebê, livrá-lo desse peso para assumi-lo como dela mesma. Esperar o máximo possível para que, avançando as semanas, o risco chegue a zero. É somente amor. É isto que Chiara quer fazer, ir até onde puder. Para ela, não obstante a disponibilidade dos médicos, a consulta é uma desilusão. O seu único pensamento é o de dar a Francesco tudo aquilo de que ela necessita. A coisa mais bonita desse dia, Chiara disse-nos, foi ver o Duomo de Milão. Ela está irritada porque não conseguem deixar de chamá-lo de feto, enquanto ela insiste que ele se chama Francesco. Para ela, a única coisa certa que deve fazer nesse momento é fazê-lo crescer e torná-lo o mais forte possível. Não me sinto tranquila, tive uma sensação ruim. Não percebia que estava do meu lado e quem, ao contrário, estava procurando convencer-me. Até mesmo Henrico. Sinto-me como uma leoa que procura defender seu filhote. Sinto uma agressividade que nunca experimentei antes, como se estivesse disposta a tudo para defendê-lo. De volta para casa, perguntei a Henrico: de que lado você está? Eu não vou mudar de decisão. Nós jamais tínhamos ouvido Chiara falar assim. Era terrível, como se diz na Bíblia, aquela beleza e aquela força temível. Depois Chiara compreendeu que o marido queria apenas protegê-la. Também ele está disposto a apostar tudo. Assim Henrico explica a sua dificuldade. Uma coisa é roubarem os móveis, outra coisa é derrubarem a casa. Pela primeira vez, não era um filho, mas um deles é que poderia morrer. Desde esse momento, auxiliada também pelos eventos e pelas pessoas que estão ao seu lado, Chiara põe em ação uma estratégia especial. Começa a ouvir os conselhos daqueles médicos que valorizam as necessidades de Francesco. Tal como Jesus durante o processo em que ele vê envolvidos o Sinédrio, Herodes e Pilatos, e que precede sua paixão, ela parece sofrer os acontecimentos, mas na verdade ela os conduz. Chiara começa a fazer exames clínicos mensais de gânglios do pescoço e da lesão da língua, tendo-se em conta que, em fins de março, as ecografias não indicariam traços de lesões. Depois de algumas trocas de ideias, chega-se a um acordo com os especialistas consultados, esperar um pouco mais que o previsto para permitir que Francesco chegue na 35ª ou 36ª semana. Essa decisão me causava muita angústia, diz Chiara. Eu não queria de modo algum deixar meu filho em uma incubadora sem poder encontrar-me com ele por estar retida em outra ala para ser operada. Mas Daniela me assegurava, dizendo-me que na 35ª semana muitos bebês nem precisam de incubadora. Por fim, Chiara aceita.
Continua a submeter-se às consultas e, enquanto isso, ela reza. Reza para dar graças a Deus por estas semanas a mais concedidas a Francesco para se formar em sua barriga. Reza para que neste tempo, em que cada dia representa uma vitória para ela e para Francesco, seja feita a vontade do Pai. Reza para que, de um modo ou de outro, seja possível arrancar ainda algum outro dia e postergar a intervenção pelo bem de Francesco. Ao contar esses episódios, Padre Vito diz de maneira bem acertada que Chiara não morreu por causa do Francesco, ela deu a vida a Francesco. É para Assis que os dois esposos voltam nesses dias. Querem agradecer a Deus pela maneira como está conduzindo. Enquanto se desencadeia em volta deles a enésima batalha para tentar compreender, dentro deles a confiança em Deus é o único conforto, como sempre. Maria Grazia Letícia era uma filha de Deus, explica Henrico. Não tínhamos necessidade de entender que tipo de filha ela era. Os que estavam à nossa volta é que queriam compreender aquele a qualquer custo. Foi assim também para David. E foi assim para Kiara. Deus fez uso de uma pedagogia verdadeiramente fantástica. Pois é, Henrico conta que Deus escolheu para seus filhos e para sua mulher patologias que nada tinham em comum, raras e independentes. Primeiro, a anencefalia de Maria Grazia Letícia, que tinha levado a pensar que o próprio filho iria ter o mesmo problema. Depois, as malformações de David e Giovanni, completamente diferentes. Enfim, o tumor na língua de Chiara, o mais excepcional para uma mulher jovem. É o próprio Deus que nos dá um sinal. Continua Henrico, cuja interpretação sobre a saúde de Francesco incomoda a fé superficial de muitos que se dizem crentes. Estou mantendo a minha promessa, disse-nos Deus. Aquilo que você tinha entendido, que eu estava com Maria e David, é verdadeiro, porque Francesco, este é teu filho, é saudável. Não existe correlação alguma. Sou eu mesmo que criei Maria Grazia Letícia, assim criei também David e Giovanni, assim. E criei Francesco, assim. E criei também o tumor de Chiara, assim. Sim, eu o fiz. Não estamos revoltados com Deus, simplesmente porque sabemos que Ele está por trás. E é uma coisa maravilhosa compreender que Deus está por trás de todas as coisas. Se você quisesse procurar uma anomalia na série, ela seria exatamente Francesco, um filho sadio e saudável, de fato tal como a multiplicação dos pães. Também este é um fato que permite o acesso a uma compreensão nova e mais profunda de Deus. Revela que Deus é realmente o Senhor da vida, uma fonte inesgotável de plenitude que alimenta a partir do alto. A relação dos Petrilo com Deus jamais tinha sido tão autêntica. Henrico e Chiara demonstraram estar envolvidos de modo decisivo, não só por si mesmos. Deus está concedendo a eles que se tornem seus discípulos. A alma de Chiara acolhe o convite, mas Jesus sabe que ainda existem passos a dar. Enquanto isso, Henrico e Chiara continuam a confiar-se a ele. Sabem que ele quer o bem deles e, embora não entendem, permanecem serenos. Na família dos Petrilo, existe uma pequena tradição, a de se retirarem em oração antes de cada parto. Desta vez, Henrico e Chiara escolhem o Mosteiro das Clarissas de São Jerônimo, em Gubbio. As irmãs ficam muito tocadas com isso. Quando os ouvem rezar cantando, interrompem muitas vezes suas atividades para ouvi-los. Chiara escreve: Em meu coração eu continuava a pedir a Deus que me permitisse fazer a minha tarefa de mãe do melhor modo possível. Sabia que o que eu podia fazer por meu filho era protegê-lo, enquanto estivesse em minha barriga, e amamentá-lo assim que nascesse, para lhe dar amor e anticorpos. Eram essas as coisas em que ninguém poderia substituir-me e que eu queria dar ao meu filho. Em cada um de seus pequenos passos, Kiara acolhe e guarda a palavra de Deus. Sabe que não pode encontrar apenas em si mesma as forças de que necessita e permanece constantemente aberta a uma palavra que possa transformar a sua vida e a de Henrico,
muitas vezes basta um único versículo que Deus lhe sugere. Quando descobriram que os filhos deles estavam prontos para o céu, foi a palavra que permitiu aos esposos enfrentar a viagem e ver a vida na morte. Eles se abandonam por completo, uma única palavra, como a do arcanjo Gabriel a Maria. Em suas anotações, Chiara escreve aquilo que o Senhor lhes diz durante a gravidez de Francesco. E dessa vez as palavras são duas, mas os dois episódios narrados se correspondem fortemente. O primeiro é a festa hebraica das tendas, ao povo que chegara à terra prometida. Deus pede que se recorde de sua origem, que mantenha bem claro na mente e firme no coração que tudo lhes foi dado e que sua pátria é o céu. Chiara escreve: O Senhor não quer que criemos raízes. O outro episódio é aquele dos discípulos de Emaús, que depois da ressurreição reconhecem Jesus quando parte do pão. De início, escreve ainda Chiara, não o tínhamos reconhecido no tumor. A data do parto, marcada entre 15 e 23 de maio, é atrasada mais graças a um providencial congresso que exige a presença do cirurgião encarregado da intervenção. Para a alegria de Chiara, tudo é remarcado para uma semana depois. Trata-se de uma oração atendida. Ela esperou até quando foi possível para defender Francisco. E talvez, reflete Henrico, se hoje eu tenho Francisco, é devido a essa escolha dela, porque ninguém me garante, se tivéssemos escolhido de modo diferente, que nosso filho estaria aqui. Naqueles dias, Kiara só fala do bebê, afaga-o acariciando a barriga. Uma noite em que estávamos juntos, Kiara tomou o Cristiano à parte e disse-lhe que gostaria de registrar sua história escrevendo e desenhando uma historinha para Francesco. Queria que os dois irmãozinhos não fossem esquecidos depois da chegada dele. Ele tem, a seu lado, estes dois enormes dons, e eu quero que ele os conheça. E quem melhor que você para contar? Ainda dessa vez, ela não queria decidir por si mesma o dia do nascimento do pequeno. Brincávamos sobre o fato de que ela e Henrico não conseguiam comprar nada para ele e mal conseguiam assumir a ideia de que desta vez ele ficaria com eles. Brincando, Henrico dizia: Espera, Kia, não vamos desperdiçar estes 10 euros. Sempre nos faziam rir muito. Estavam de tal modo felizes que não conseguíamos acreditar. Entretanto, chegam muitas roupinhas de presente para Francisco, e nos dias que antecedem o parto, Chiara está muito emocionada. Dobrá-las uma a uma é um passatempo que lhe dá a impressão de preparar-se melhor para o acontecimento. Nesse meio tempo, Henrico fez grandes arranjos na casa para acolher o pequenino. No dia 30 de maio, às 6:30 da manhã, Chiara e Henrico estão à porta de Daniela. Vieram apanhá-la para irem juntos ao Benefratelli. É o dia do parto. Chegando à ilha Tiberina, os dois jovens esposos vão à missa na capela do hospital. Daniela os cumprimenta dizendo: Eu penso nas coisas daqui, vocês pensam nas coisas de lá. Preparamos a sala de parto e tudo mais, vocês façam o que devem fazer. Pouco menos de uma hora mais tarde, Daniela voltou para chamá-los. É o momento de subir para o quarto. Quando estão lá em cima, no box da sala de quarto, Henrico e Chiara rezam as laudes e Daniela se junta a eles. É estranho, ela pensa, olhando em torno. É o local onde trabalhava todos os dias e agora estava ali para rezar. Mas com esses dois, muitas coisas estranhas se tornam naturais. Francesco nasce com 37 semanas, apenas um par de semanas antes do fim da gravidez. É um parto espontâneo, sem complicações. O menino é muito bonito. Henrico e Chiara estão felizes. Quando não estão com ele nos braços, o contemplam dormindo no berço extasiados. Para Chiara, não parece verdade acordar e encontrar Francisco ali, pertinho dela. Ela escreve: O parto foi lento, calmo e muito suave. Na sala de parto, a atmosfera estava muito tranquila. Éramos eu, Henrico, Daniela e o obstetra. Depois de poucos impulsos, veio ao mundo um moreninho que gritava:
Agarrou-se a mim e começou a mamar. Este foi um grande dom para quem tivera de renunciar a Maria e David. Eu estava feliz demais por lhe poder dar aquilo que todas as mães naturalmente dão aos próprios filhos para torná-los fortes. Naquele momento eu sabia que meu papel era esse. Não devia fazer nada a mais e nada a menos. Apenas deixá-lo seguro, amamentando-o e preparando para o encontro com o mundo exterior. Tive medo de que, depois da intervenção, não tivesse forças para segurar Francesco e ele se sentisse abandonado. Ele que já era tão sensível e necessitado de contato físico. Naquela noite, eu e Henrico choramos juntos, em silêncio. Não queríamos separar-nos. Não sabíamos do encontro a que estávamos caminhando. Kiara precisava ser operada novamente para a extração dos gânglios. A intervenção iniciada em março deve ser levada a seu termo o quanto antes possível. Talvez ela possa amamentar Francisco logo depois da operação. Não se pode excluir essa possibilidade. Entretanto, ela pediu a Elisa, a mulher de Ângelo, e a Lúcia, outra amiga que deu à luz há pouco tempo, que a substituam nessa tarefa. Disse-lhes que ficaria contente com isso caso fosse necessário. Por seu lado, decide não antecipar as pílulas para interromper a lactação. Para Elisa e Lúcia, esse é um pedido comovedor. A pobreza de Chiara é extraordinária. Quantas mães fariam o mesmo? Escolher não ser donos das crianças, mesmo em uma situação mais legítima. Aceitar que, para o bem do filho, que seja alguma outra pessoa para assegurar-lhe espontaneidade e naturalidade que ela sabia não poder garantir em primeira pessoa nos dias seguintes ao nascimento, recorda Lúcia. Até onde pôde chegar o bem de Francesco, ali chega Chiara. Para as duas mulheres, é também uma situação um pouco estranha. Amamentar o filho de qualquer outra traz embaraços. Mas quando Chiara, no dia seguinte ao parto, pede para estar ao lado delas no momento da amamentação, para que Francesco, ainda com fome, durma tranquilamente, a vergonha logo desaparece. É a felicidade no semblante de Chiara quando o vê mamar satisfeito, e a simplicidade com que ela as chama de amas de leite de Francesco, que tira delas toda a ansiedade no momento e depois. Chiara aceitou plenamente o limite do seu corpo, que a colocou diante de uma encruzilhada. Se tivesse anteposto a escolha de tratar-se, a escolha de deixar nascer o bebê a seu tempo, seu corpo a teria impedido de doar-se, ao invés de impedi-lo para a doação. Chiara compreendeu que a única maneira de amar é ser aquilo que se é. Ela aceita o seu corpo mesmo agora, na incapacidade de alimentar Francesco. 2 dias antes da operação, na noite de 1º de junho, Chiara está silenciosa, preocupa e a assusta. O discurso dos cirurgiões sobre os riscos e as possíveis consequências e evoluções da cirurgia. O clima é de tensão. Quando Lúcia chega ao hospital, encontra sentada na cama, luzes apagadas, com Francesco nos braços. O médico falou sobre um espasmo nos ombros e uma possível traqueostomia. Enquanto Henrico está fora, Chiara só abre a boca para pedir a Lúcia que amamente Francesco. Ela o entrega, mas não consegue dormir nem repousar. O silêncio é quebrado pela fome do pequeno. Em 3 de junho, Chiara é operada. Já se passaram 79 dias da primeira intervenção. É preciso dar andamento, além da retirada dos gânglios, ao controle da ferida em sua língua. Logo de manhã, acompanhada de Henrico, ela sai da ala de ginecologia com Francesco em seus braços. Pouco depois, o obstetra toma delicadamente o bebê para levá-lo à pediatra. Chiara chora. Afastar-se de seu bebê é uma verdadeira dor. Ela e Henrico se olham, despedem-se. Também Daniela presencia esse momento comovedor. Depois vai para a sala de cirurgia. Chiara é preparada para a operação. A amiga Elisa, que assistiu à cena, acompanha até o andar da cirurgia. Chiara, debaixo do lençol, sorri de vez em quando. Elisa permanece com ela até o momento de entrar na sala para a intervenção.
graças ao fato de ter sido confundida com sua irmã. Depois de se despedir de Chiara, só lhe resta rezar e esperar. Tendo saído para a margem de Tibre, Henrico e Elisa leem o Evangelho do dia. Parece falar exatamente sobre Chiara. Em verdade eu vos digo: vós chorareis e gemereis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis na tristeza, mas vossa tristeza se mudará em alegria. Quando a mulher vai dar à luz, está entre dores, porque chegou a sua hora. Mas quando já deu à luz a criança, já não se recorda de sofrimento, pela alegria de ter vindo um homem ao mundo. Assim também vós, agora estáis entre dores, mas eu vos verei novamente, e vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar vossa alegria. Nesse dia não me perguntareis mais nada. É um evangelho que consola, que infunde força. Subitamente, volta à mente de Henrico a leitura das laudes dessa mesma manhã. Mudarei o seu luto em alegria. Eu os consolarei e os tornarei felizes. Instintivamente, ele pensa que sua mulher será curada, que depois da operação, tudo acabará da melhor maneira que se pode humanamente imaginar. Mas essa palavra luto sugere a seu coração uma verdade mais profunda que então não pôde reconhecer, mas que permanecesse na lembrança do seu coração. Pouco mais tarde, juntam-se a eles também os pais de Chiara. Todos juntos entram de novo no hospital e vão rezar na capela. A espera é difícil. Para iluminá-la, chegam as mensagens de Daniela, que também dessa vez está ao lado da amiga na sala de cirurgia, com o rosário na mão, como sempre. Suas palavras dão esperança. Primeiro, as boas notícias sobre a língua de Chiara, que está limpa. Mais tarde, juntam-se ao grupo outras pessoas, entre as quais Elisa, a irmã de Chiara. Continuam a rezar fora do hospital, sentados num banquinho. Passam várias horas antes que Daniela anuncie os resultados imediatos das biópsias. Os gânglios não apresentam traços da doença. São exames feitos apenas em uma parte dos gânglios, mas já é muita coisa. Todos se comovem. Se os resultados fossem confirmados, mudariam verdadeiramente as expectativas e Chiara poderia também evitar a quimio e a radioterapia. No final da intervenção, Daniela permanece junto da amiga e espera que ela desperte. O grupo se move e chega às pressas à ala de cirurgia. Todos querem ver Chiara e ouvir o que tem a dizer o cirurgião que realizou a intervenção. A notícia sobre os gânglios negativos deixa todos felizes. Mas, quando sai, Chiara está acordada e com dores. Nenhum dos presentes pode dizer que estava preparado para aquela visão. Semi-adormecida e com uma visível faixa cobrindo seu pescoço, conta a amiga Elisa. Chiara tinha o rosto inchado devido ao novo corte da língua e não tinha parte alguma do seu corpo que não estivesse doendo. Está presa ao leito e o corte no pescoço a impede de mover-se e de falar. Tem o seio inchado, endurecido pelo leite que já aparecera nesse dia, e que Francesco não havia sugado nas últimas horas durante a intervenção. Além disso, ela perdera sangue no parto, ocorrido apenas 2 dias antes. Para todos, Henrique, os pais, a irmã e os amigos presentes, pareciam estar diante do corpo martirizado de Jesus na noite de Sexta-feira Santa. Ninguém tinha percebido o que iria implicar aquela operação, como seria difícil e delicada sua convalescença. Nem mesmo Chiara, que ao despertar percebe que a língua fora mais atingida do que havia pensado. Controlar as margens consistiu em uma extirpação que agora impede que a língua chegue a tocar seus dentes da frente. Chiara está muito mal. O cirurgião que a operou está satisfeito com o andamento da intervenção, mas diz que é preciso esperar pelos exames histológicos definitivos. É deles que irá depender o percurso a seguir. Entretanto, o fato de que o exame imediato tenha sido negativo faz com que seja bom esperar. Naquela tarde dolorosa, Chiara não consegue sorrir nem tem vontade de falar. Não pergunta por ninguém.
Na manhã seguinte, fomos até o hospital. Chiara estava tristonha, em lágrimas. Estava deitada de lado, com faixas inchadas e presas aos drenos. Por meio de Henrico, dizia-nos que estava muito irritada e desconfortável. Não sabia que naquela operação iriam mexer de novo em sua língua. Tudo lhe fazia mal e dava pena vê-la assim. Cristiana lhe acariciava a perna e ela chorava. Não suportava olhares alegres à sua volta. Nós a olhávamos em silêncio. Henrico sofria pela mulher, mas estava muito feliz com Francesco. Levou-nos para vê-lo. Já era muito bonito. No dia seguinte, Chiara estava um pouco melhor. Levamos para ela vitaminas de fruta. Henrico lhe dizia os sabores. E somente ele sabia interpretar tão bem os seus resmungos e caretas. Mesmo assim, eles eram muito agradáveis para nós. Unidos naquela aprovação, o amor entre eles aumentara ainda mais. Tinham subido de nível.